Próxima chamada para mais um episódio de Um País Cá Fora. Sejam bem-vindos a mais esta rubrica Um País Cá Fora. E hoje vamos até à Europa, ou neste caso vamos continuar na Europa, tendo em conta que eu também estou na Europa. Vamos até a Inglaterra, vamos mais precisamente até Londres, falar com uma pessoa, uma portuguesa que aí reside e que nos vem contar um pouco daquilo que é ser imigrante em Londres. Entretanto, vamos dar aqui mais um compasso de espera para que mais pessoas nos possam juntar. Aqui a Ana Patrícia a dizer boa tarde aqui do Reino Unido. Eu vou-vos perguntar de onde é que vocês estão a ver este direto. Digam lá, temos aqui a Ana Manuela Quezongo, também se juntou a nós. Olá Ana, do Micael Pires. Digam lá então, de onde é que nos estão a ver e de onde é que estão a assistir, onde é que estão imigrados. Patrícia Furlan. E entretanto vou juntar a nossa convidada. Ana Quezongo diz que está em Portugal, a Laia de Ladinha diz que está em Espanha. Já estivemos em Espanha, já entrevistámos aqui uma pessoa que reside em Espanha, em Barcelona, e que foi super interessante. Catarina Gonçalves, da Suíça. Olá, a minha mulher, minha esposa. Márcia Castro, seja bem-vinda. E temos aqui já uma pessoa do Reino Unido. E entretanto vamos então juntar aqui. Temos aqui o Paulo Paiva que está a querer juntar-se a nós, mas o Paulo vai ter que esperar, porque agora temos aqui outras pessoas para convidar. Vamos juntar, então. Sim, senhora. Vou esperar que a Raquel se junte. Olá, Raquel, Olá, bem-vinda. olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo e contigo também? Muito bem, obrigada. Olha, Raquel, antes de iniciarmos, quero-te agradecer imenso a tua disponibilidade por estares aqui connosco, estares aqui com todos os portugueses que seguem o balcão do imigrante. Vamos falar certamente bastante daquilo que é a tua vida no Reino Unido, mais concretamente em Londres, daquilo que é ser imigrante aí por esses lados, mas não te queria deixar de agradecer por te juntares a nós. Ainda para mais, vens de uma área de atividade que é uma área que nós notamos no balcão do imigrante, que muitas pessoas nos pedem informação, muitas informações acerca da tua área de atividade, e até por esse motivo, depois vou-te colocar aqui algumas questões, se tu achares bem, não tiveres nada contra, em relação àquilo que é a tua atividade profissional, porque penso que pode ser bastante útil para várias pessoas que nos chegam. Está bem? Podemos fazer assim? Faz todo sentido, sim. Muito bem. Então, Raquel, conta-nos lá, de onde é que tu és, onde é que estás e como é que se deu então, digamos, essa saída do nosso país, do nosso querido Portugal, e como é que foi sair de Portugal e então iniciar este processo de imigração? Soa sempre mais fácil do que aquilo que realmente é, e acho que isto é igual para todos, só para começar aí. Eu sou de Viseu, não nasci em Portugal, eu nasci na Suíça. Os meus pais conheceram-se na altura em Lausanne. Eu nasci lá e depois decidiram voltar ao país e regressar de vez quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Portanto, a minha escolaridade foi feita em Portugal. Tirei licenciatura em enfermagem e sabia que ao escolher enfermagem percebi rapidamente, nomeadamente com estágios e com contacto com a profissão, que não seria, pelo menos para mim pessoalmente, viável exercer a profissão e crescer e investir nesse sentido em Portugal. Entretanto, conheci o meu namorado, não coincidiu bem as opções de querer abandonar o país ou não. Eu sempre quis, ele não quis. A minha ideia era voltar para a Suíça, porque para além de ser um bocadinho fora de zona de conforto e querer deixar o país, pensei facilitar a minha própria viagem e ir para um país onde eu já residi, tinha pessoas e tinha amigos e família. E falavas a Entretanto, língua, provavelmente. diz-me, E falavas a língua, provavelmente. e falava francês. Falas francês. Portanto, outro cheque que Ok. facilitava assim um bocadinho a adaptação. Na altura, o meu namorado não quis acabar a licenciatura e resolveu aventurar-se e deixar Portugal, porque percebemos rapidamente, depois de ter tirado a licenciatura, que a remuneração não era viável para fazer os projetos que nós queríamos. Foi ele que me propôs então, sendo que ele falava a língua, ele dominava o inglês, eu não falava de todo inglês, que eu sei que parece estranho, mas eu não falava a língua.
Ok. E resolvi aventurar-me e pensei, ok, eu tenho uma licenciatura. Na minha altura, em 2015, foi uma altura em que a Inglaterra procurava muitos enfermeiros pela Europa e Então, inclusive desculpa lá buscá-los interromper-te. Foi em que ano? em Se- 2015. Ok, saíste em 2015, então. Sim, Tá, só para termos aqui uma ideia sim, temporal. Ok, desculpa sim. interromper-te. Portanto, 2015 até janeiro de 2017, o que a Inglaterra fazia, organizava grupos de pessoas, contactava empresas de recrutamento e essas empresas de recrutamento criavam esses eventos de entrevistar pessoas, para as entrevistas têm Portugal? vários passos, em Portugal. Portanto, eu candidatei uma entrevista na altura que foi realizada no Porto. Candidatei-me, por e simplesmente, eles não pediam critérios nenhuns, só tinhas que ser licenciado e só Uhum. tinhas que querer exercer enfermagem em Inglaterra. E na altura foi isso que eu fiz. Como é que eu passei a entrevista ainda hoje é uma história um bocadinho engraçada, porque eu não sabia falar e foi um bocadinho, estava bastante nervosa, mas eu também sou muito de arriscar e pensei, não tenho nada a perder, o pior que me acontece é não conseguir entrevista, que se bem, eu achei mesmo que não ia conseguir entrevista, eu queria passar pela experiência para conseguir passar possivelmente às próximas entrevistas que me candidatasse, a ideia era essa. Ok. Estás então em Londres, sensivelmente há 8 anos, certo? Sim. Um, Perguntar-te já o que é, como é que é a vida em Londres? Como é que o que é viver no Reino Unido, mais concretamente em Londres, uma grande capital mundial, com uma grande agitação? Como é que tu teste aí? O que é que gostas mais? O que é que gostas menos? Conta-nos lá. Eu adoro Londres, por isso é que cá estou há 8 anos, não é? Mas aquilo que eu acho hoje e a maneira como falo de adoro Londres e sinto-me em casa hoje, toda a gente passa por um processo, eu acho, de adaptação e de isto de chamar casa e de gostar de onde está. Na altura a minha motivação não era quero viver em Londres, nunca foi. Na altura a minha perspectiva era muito focada, quero exercer, quero ingressar no mundo da enfermagem. E depois de ingressar neste país, de perceber como é que a carreira funciona, foi aí então que me fui adaptando e fui vendo depois o que se passa à minha volta. Porque depois, quando não dominas a língua, é muito interessante o quanto tempo demoras e estás focado só no trabalho e depois então vem o mundo social, amigos de amigos, começas a sair e começas a viver. Eu vivo numa zona bastante central, é entre a zona 3 e 4 na parte este da cidade, porque a cidade é super extensa, Ok. mas é relativamente perto do centro. As distâncias aqui são um bocadinho diferentes, nós viajamos de metro, há metros durante o dia todo, cada 2 minutos. As redes cruzam-se, consegues ir para todo lado de uma forma muito fácil. E não estou inserida numa comunidade portuguesa. Estou aqui no meio de. Eu não conheço os meus vizinhos. É uma vida. Consegue ser uma vida muito solitária, eu acho, porque é um ritmo de vida bastante acelerado em que, no meu caso, os turnos são de 12 horas, portanto, a questão de quando o trabalho é É. sair de casa, apanhar o metro, ir trabalhar, voltar. Depois a Cansadíssima de vida, uso. sim, depois adaptas-te. Adaptas-te ao ritmo, mas só Ao esta ritmo, questão sim. de transportes é bastante cansativa. Está sempre gente na rua, muita gente. E perguntar, depois a gente já vai continuar, a gente vamos falar bastante de Londres, até porque as pessoas que nos estão a ver certamente estarão curiosos do que é a vida de imigrante em Londres, a gente já vai continuar aí. Tu falaste desta alteração da tua vida, tu vinhas, na altura vivias aonde em Portugal? Mais curiosidade, só para perceber aqui a diferença. Vinhas de alguma Onde é grande que eu cidade? vivia em Portugal? Sim. Viseu. Tu eras mesmo Sou de de Viseu, ok. Viseu, vivi E em estudaste Viseu em e fui Viseu. estudante. Estudante em Viseu. E Sim, saíste de Viseu diretamente para Londres, é isso? sim. Ok. Como é que foi aqueles primeiros tempos em Londres? Como é que foi o processo de saída? O que é que sentiste mais falta na altura? Foi violento ou não foi violento? Foi muito violento. Foi Foi? muito violento. Acho que não há experiência nenhuma de uma mudança tão drástica que envolva cultura, língua, pessoas, sistemas, que não seja brutal. Há pessoas que, se calhar, que levam com mais leveza, depende do suporte que tens, se calhar, à tua volta. No meu caso, eu queria vir para Londres. Na altura, o meu namorado emigrou 2 meses antes de mim. Ok. Estava a morar em Londres, centro, só que eu consegui
a minha primeira entrevista passei a conseguir trabalho em Oxford, na cidade de Oxford. Portanto, a empresa de recrutamento ajudou em todo o processo de marcação de viagens, Ok. de arranjar estadia. Isso Na acaba altura, por ser um elemento é importante neste caso. muito importante. Todos os hospitais têm acomodações associadas aos hospitais, o que é Ok. muito interessante e é muito Tu, facilita muito a logística, apesar de, no meu caso, a minha experiência, as condições não eram. Foi um bocadinho difícil a parte de ser umas instalações não antigas, mas com bastante falta de higiene e morava com pessoas que não conheciam lá nenhum, com uma discrepância de idades muito grande. Foi a minha experiência na altura, mas o facto de estar dentro do recinto hospitalar, de não ter que viajar longas distâncias, uhum, facilitou o processo de eu facilitou. chegar e, ok, Tu, de me adaptar ao trabalho, essencialmente. Foi a parte mais primária na altura. ok. Tu falaste no tema da habitação, que foste viver para instalações disponibilizadas neste caso, pela tua entidade patronal, pelo hospital. Em Londres, para quem para aí vai residir e migrar, é difícil encontrar habitação nos primeiros tempos? Sim, porque a logística de habitação aqui tens muita oferta, mas depois os custos também são muito altos. Ou seja, Mas há eu acho oferta, que a então. dificuldade. Desculpa? Mas há oferta, Há então, disponível muita no mercado. oferta. Muita oferta. Sim, há Ok. muita oferta. O que é muito habitual aqui e que depois demoras algum tempo e acho que depois a adaptação também passa um bocado por aí, é hoje em dia eu vivo num apartamento com o meu namorado, mas isto demorou muitos anos até conseguirmos ambos Ok. progredir na carreira, conseguir salários sustentáveis para pagar Para uma permitir. renda por inteiro. O que é muito comum aqui é o alugar o quarto. Alugas o quarto em que Certo. inclui todas as contas, e vives com pessoas, mas não são só os estudantes que fazem isso, é qualquer tipo de Sim. trabalhador que faz isso. Isso é Ok. muito comum aqui. Olha, obrigado por essa partilha. Penso que essa partilha vai ser bastante importante para as pessoas que nos estão a seguir e que estão a equacionar e eventualmente residir no Reino Unido, neste caso concreto de Londres. Estamos aqui a falar de temas que nos são frequentemente questionados. A habitação, o trabalho, são dos temas que mais vezes nos chegam questões acerca disso. Eu ia te perguntar agora também em relação à comunidade portuguesa. Conheces aí portugueses? Não? Como é que, onde é que está a comunidade portuguesa? E depois vou-te fazer uma questão que gostava que me respondesses, que é se eu for amanhã a Londres, se é fácil eu encontrar um bacalhau à Brás para comer. Por acaso foi É. ontem o meu jantar. Antes do jantar. Estou a dizer É isto de uma forma mesmo? muito feliz porque é possível. É. Ok. Um, Curiosamente, comida não há coisa que falta em Londres e é das coisas que eu mais gosto nesta cidade, a variedade e o acesso a diferentes culturas que tu queiras explorar. A cultura portuguesa é uma delas, nomeadamente uma zona que se chama Vauxhall, é onde reside, se calhar, das maiores Lambert. comunidades portuguesas da cidade de Londres, que eu tenha conhecimento, Uhum. em que supermercados portugueses, restaurantes portugueses, casas do Benfica, tascos com superboc. Isto pode parecer muito Muitas ca... rudimentar da minha parte, mas isto para nós É é brilhante. fantástico. Eu já estive lá, já estive nessa zona e é de facto fantástico. Parece que estamos em Portugal. Em Portugal, mais especificamente até na Sentes? Madeira. É, Sim, sente-se mesmo. sim, muitos madeirenses, isso é verdade. Até Sim, tenho sim. a partilhar contigo que a primeira vez na minha vida que provei poncha, a vida madeirense, foi Foi em exatamente Londres. em Vauxhall, foi em Londres. Nunca tinha provado, foi preciso ir aí porque entrei num restaurante madeirense, já também com colegas de trabalho, e entrámos num restaurante que era madeirense e a senhora foi muito amável e deu-nos a provar essa vida madeirense. Foi aí em Londres, em Vauxhall. É muito bom, Muito é muito interessante. bom. Temos isso, temos Ok. isso. Temos a possibilidade de adaptar. E, e- e tu costumas já agora estar rodeada de portugueses? Há muitos portugueses a trabalhar na área da saúde, que no dia a dia encontras portugueses, ou ainda é uma comunidade pouco representativa à tua volta, pelo menos? Eu sinto, eu sinto à minha volta, se eu pensar quando vou no metro e olho à minha volta, existe tanto de tudo. Uhum, Portugueses, espanhóis, italianos, é uma mistura tão grande, eu não te consigo dizer qual é a prevalência de. O que eu acho que depois acaba por existir, por muita mistura que haja, tens realmente pequenas concentrações de comunidades em que se reflete a cultura delas ou a claro, predominância delas, porque vais encontrando esses sítios, o restaurante com a comida típica, o tasco com a bebida típica. Depois a questão da língua falar-se, vais passar na rua e consegues ouvir falar muito
a nossa língua. Em enfermagem encontras muitos portugueses, portanto na Ok, profissão facilmente encontras portugueses por todo lado. Já tive em ok. várias especialidades e em todo lado consegues encontrar, embora nós estejamos mais concentrados na parte mais urgências, intensivos, não me perguntes porquê, mas Ok, nessas áreas então encontro muitos portugueses. ok, engraçado. Eu conheço vários enfermeiros aqui na Suíça e nota que tu estavas a dizer que também tem turnos de 12 horas. Acaba por ser engraçado que vocês, não sei se no teu caso acontece a mesma coisa, conseguem quase tirar férias, várias férias durante o ano, porque acumulam muitas horas e depois acabam por estar muitos dias a passear em Portugal. Isso não te acontece aí? É É possível ou não? maravilhoso, É, não é é? maravilhoso. Eu lembro-me que na altura eu tinha passado, eu acabei a licenciatura em fevereiro de 2015 e emigrei em setembro de 2015 e um dos meus últimos estágios tinha sido urgência. E lembro-me na altura que estávamos a tentar implementar, hoje em dia não sei dizer, não posso sequer comparar, não sei como é que está a atividade e como é que está a implementação dos horários, Uhum. mas estava-se a tentar chegar então aos turnos de 12 horas. Os turnos de 12 horas são brutalmente cansativos, mas a verdade é que depois a concentração com a carga horária semanal, eu acho que facilita bastante o processo de, porque depois estás 8 horas, passas mais 4 e depois em vez de ter se calhar 2 dias de folga, tens 3 dias de folga ou 4 dias de folga, que era o meu Exato, caso. era isso. Portanto, quando descansas, tens realmente descanso. Em Portugal, eu recordo-me, na altura, com horários de 8 horas, eu podia estar a fazer manhã, depois ia trabalhar à noite e outro dia já ia trabalhar à tarde. Quer dizer, para mim faz mais sentido o turno de 12 horas, se calhar porque foi aquilo que eu vivi e foi durante a minha carreira aquilo que eu fiz. Mas depois a questão das férias, o facto de juntar só 2 ou 3 dias de férias e juntar 7 dias de folga, por exemplo, assim, algo Sim, absurdo. Eu lembro-me, no meu primeiro ano, eu fiquei encantada com isso, independentemente do salário e das condições. Eu cheguei a casa e lembro-me, eu vou ter 7 semanas de férias por ano. Isto é inacreditável. Porque depois a parte social e o balanço da vida também se torna importante. Depois é uma coisa que descuramos um bocadinho em Portugal pelas necessidades ou pelas situações. sim. Vou dizer que tínhamos aqui uma pessoa a dizer que tu és de Viseu e estavam a dizer que o balcão do imigrante agora está às terças-feiras em Viseu. Alguém lá em cima estava a dizer, e é verdade, sim senhor. Foi hoje, Boa! hoje sim, exatamente, hoje foi a estreia oficial em Viseu. Todas as semanas, agora estamos lá um dia por semana. Olha, eu ia te perguntar algo, porque já tinha visto aqui umas mensagens, só que o Instagram não é propriamente a minha praia. As pessoas criticam porque eu estou sempre a fazer isto, mas é verdade. Até ser a minha praia, vou ter que perder muito tempo aqui a bronzear na praia, porque de facto o Instagram não me Faz-me sabe muito bem sentir com isto. Mas tínhamos melhor. aqui, então pronto, olha, já valeu alguma coisa este comentário, mas tínhamos aqui pessoas próximas que estavam-te a mandar mensagens. hum, eu vou deixar aqui a liberdade que, se houver alguém que tu achas que faça mesmo sentido, alguém próximo de ti que gostasse que juntasse a nós, oi, eu enganei-me. Eu, eu juntei aqui uma pessoa sem querer. Pronto, só para dizer que estava aqui uma pessoa muito próxima tua, acho eu, se Ok, eventualmente entenderes que há alguém que se queira juntar a nós para partilhar alguma coisa, sobretudo se tem a ver com imigração, que é para isso que estamos cá, eu dou-te essa liberdade, está bem? ok. Olha, vou-te fazer uma questão que faço a muitos dos nossos convidados, ou penso que todos, independentemente do país onde eles estão e do continente, etc., que é um dia normal na vida da Raquel no Reino Unido, neste caso em Londres, mas mais que isso, o que é um dia normal de semana? Como é que é a vida no dia a dia? Começa assim, fazemos assim, ao final do dia temos estes hábitos, vamos ver uma paint a um bar, ou vamos ali, ou vamos correr, e o que é um fim de semana, por exemplo, para uma pessoa que emigrou para Londres? Consegue-nos fazer esse exercício? Consigo, vou tentar. Força. Vou tentar. Quando fazia os turnos de 12 horas não tinha muito essa rotina, portanto, a trabalhar durante a noite, a trabalhar fins de Pois, semana, esta questão de ter dias da semana, dias de fim de semana, nunca ok, experienciei isso. faz sentido. Há cerca de 3 meses mudei um bocadinho de área, mudei de especialidade e então trabalho de segunda à sexta, das 9 às 5 e tenho fins de semana. É muito engraçado dizer isso de beber uma cerveja. Nós aqui vamos beber cervejas então ao fim de semana. Ok. Apesar de Londres, por exemplo, ser super denso, muito gente por todo lado e Uhum. sempre muito movimento, tens muitos espaços verdes, que é uma coisa que eu adoro e que ninguém
acho que ninguém se apercebe, ou quando recebemos visitas, por exemplo, e temos pessoas a visitar-nos pela primeira vez, é muito interessante o impacto criado nas pessoas de levarmos a um parque, que é das coisas que eu mais gosto de fazer, e ter realmente uma extensão enorme, um parque gigante, uma mini floresta, que é como eu gosto de lhe chamar, e tens o contacto com a natureza. Ok, Portanto, isto durante a semana, ir beber um café ou ir beber uma cerveja, isto não acontece. ok. É muito casa-trabalho, trabalho-casa, mas depois é muito cómodo os transportes. No meu caso, eu vivo muito perto da estação, portanto é só atravessar a estrada e tenho a estação e posso ir trabalhar ou posso ir ao fim de semana passear relativamente fácil. Tenho supermercados à porta, tenho ginásio, há sempre ginásios por todo lado, portanto, se gostas de fazer atividade física, Ok, é muito fácil. Qualquer atividade física que faças, é muito fácil arranjar, seja escalada, seja yoga, seja ginásio, seja natação, o que tu quiseres. ok. As coisas estão sempre abertas até muito tarde. O nosso ginásio, por exemplo, está aberto 24 horas. E o que é muito normal é os supermercados estarem abertos 24 horas ou pelo menos até à meia-noite, porque por causa desta vida nesta cidade, a maneira como a cidade e as pessoas que trabalham nela vivem, é muito normal esta questão dos turnos de 12 horas acontecer, seja porque Certo. és segurança, porque és enfermeiro, porque Ok. és... Portanto, isto tem um bocadinho a adaptação àquilo que as pessoas necessitam, porque se fosse tudo das 9 às 5, ninguém conseguiria, pronto, tratar de coisas ou fazer coisas para além da atividade laboral. Bancos, centros de saúde, está tudo aberto até às 6, 7 da tarde, mais ou menos. E um fim de semana típico? Um fim de semana, depende daquilo que gostes de fazer. Nós gostamos de ir Mas ver concertos, gostamos de ir ao teatro, passear na cidade é giro. Os museus são todos gratuitos na cidade de Londres, isto é algo que faz diferença. Portanto, tu podes ir ver os museus que tu quiseres. A maior parte das exposições, quando são emitidas pela primeira vez, também são gratuitas. ótimo. Portanto, qualquer que seja o teu interesse, música, arte, pintura, natureza, Há existe sempre muito para fazer, essa não oferta. é? Ok. Isto leva-me para uma questão que eu te gostava de colocar, que é aquilo que tu gostas mais na cultura inglesa, digamos assim, ou nos hábitos de vida de Inglaterra. O que é aquilo que hoje, olhando para trás, já com 8 anos de experiência aí, o que é que tu gostas mais desse país? Isso é uma boa pergunta. O que é que eu gosto mais neste? Isso é uma Eu, pergunta difícil. eu espero que não tenhas tido agora um turno de 12 horas, porque estou-te a fazer pensar um bocado. Isso é uma pergunta difícil porque eu demorei muito tempo a gostar da cultura inglesa, sabes? De gostar Estou dos no início. ingleses. Ok, engraçado. Continua, Porque, continua, estou a absorver. primeiro, ok, isto é um bocadinho, isto é um bocadinho uma mistura de sentimentos, mas no início, não sei, aquilo que me foi dito ou aquilo que eu ouvi antes de emigrar é: este país está sempre a chover, está sempre cinzento, eles estão sempre mal dispostos, eles nunca chegam E não é atrasados a lugar verdade? nenhum. E não é verdade. Não é Ok. verdade. Eles chegam sempre Obrigado. atrasados. O que eu acho é que eles são, um, pelo menos aqui em Londres, eu vivi também a questão de viver numa cidade como Oxford, que é muito mais inglesa, não fechada, não acho que eles sejam uma mente fechada, que eu acho que isso é um ponto a favor. Gosto muito da forma como eles recebem pessoas que são novas e que são de outros países. Eu fui acolhida por ingleses. Imagino o que é estar num hospital e não falar uma palavra e toda a gente atrás de mim. Eu só percebia, tinha uma ideia do que eles diziam e eles super preocupados, se estás bem, se estás a gostar, quando é que vais ver a tua família. Portanto, eu acho que eles são acolhedores, acho que são muito divertidos, eles gostam muito de ver copos, eu acho que é isto que eu mais gosto deles. Eles gostam muito da festa. Trabalhar é algo muito sério para eles. Eles são muito protocolados naquilo que fazem, são muito organizados laboralmente. Adoro isso. E é tudo muito bem estruturado. Tudo o que seja carreiras, é tudo muito bem estruturado. A progressão da carreira, a maneira como te informam para progredir na tua própria carreira é inacreditável. Investem na Ok. educação. Não há nada que eu tenha investido em termos de especialidade ou de algo que eu queira ter feito que tenha pago. E isto deve-se tudo ao sistema, à cultura, à Certo. forma como as coisas são implementadas neste país. Não perguntaste o que é que eu mais
gosto deles, Não, pois não. era Eu agora... agora, queria te perguntar agora. Estava aqui a olhar para os meus apontamentos, é exatamente isso. E tu o que é que gostas menos? É que, repara, antes de deixar de responder, eu vou ver aqui temos aqui uma detratora de Inglaterra, muito forte, que é a Ana Patrícia 80. Olá, Ana. Disse, é difícil responder porque os ingleses não têm nada interessante. E depois ainda diz que vilas rurais sim, tudo o resto não vale a pena. Portanto, temos aqui claramente uma pessoa que tem uma opinião um bocado contraditória da tua em relação à tua, mas isto é mesmo assim. Está bem? O que é que tu gostas menos? O que te atrai menos nesse país? Não gosto de... Eles conseguem fazer uma coisa que não tem, não é, isto não é tudo, estou a falar de uma forma completamente generalizada, por certeza que temos portugueses assim, mas a ideia que eu tenho, em geral, dos portugueses é que nós somos muito transparentes e somos muito honestos e somos muito diretos ao assunto, principalmente na questão laboral. Claro que eu vou ser educada e vou-te pedir se faz favor e vou dizer obrigada, Uhum. mas não vou fazê-lo se eu te vou abordar 20 vezes durante 3 horas. E eles são politicamente muito corretos. Mas têm essa capacidade de serem politicamente corretos e verbalizar isso, mas depois tu vês na expressão toda ela que não é bem isso. Ok. E acho que é das coisas Tipo que poker face. sim, demorei a adaptar-me. Eu sou de fora, tenho que me adaptar ao país que me acolheu e, portanto, a questão de hoje em dia, dependendo para quem envia um e-mail, por exemplo, no trabalho, vou ter que abordar: olá, eu espero que o meu e-mail me encontre muito bem hoje. Muito bem. Só para perguntar se calhar falta agulhas no estoque ou, percebes, coisas que Certo. não teria Estou a que eu perceber. abordar de uma forma. Culturalmente existe isso. E acho que é aquilo que eu Ok. menos gosto. Alimentação. Fish and chips. É a única coisa que se come aí? Ou há mais? Alimentação. Então, graças à alimentação aqui e o facto de não ter sabor nenhum, eu tenho uma alimentação muito saudável. Isso és tu. Agora, Melhorou muito a minha perguntando. dieta. Ok, mas isso provavelmente são hábitos que tu adquiriste. Ou Sim. decisões que tu tomaste. Agora, em relação ao país, uma das imagens que eu penso que está um pouco enraizada em nós todos portugueses é que em Inglaterra, ou no Reino Unido no geral, se come verdadeiramente mal. Só fritos, etc, etc. Muito, por isso é que referi os fish and chips, que é um dos pratos, penso eu, internacionalmente mais É assim. ligado à cultura inglesa. Pronto. A comida é boa, não é? Comida inglesa, ou nem por isso. O que é que tu gostas? Eu adoro bife e eles são muito bons nisso. Ok, Adoro bife. ok, Portanto, se fores a um restaurante onde servem tipicamente o bife, é maravilhoso. É ok. maravilhoso. Vais comer uma carne absolutamente incrível, vais ter um atendimento absolutamente incrível e vai ser maravilhoso. Se, pronto, culturalmente é isso, é muito à base de fritos, mas culturalmente é exatamente a cultura deles. Eles não cozinham em casa como nós. Ou não têm o hábito de fazer uma sopa para o resto da semana, ou eles não Ok. comem muitos vegetais. É muito habitual eles, especialmente durante o trabalho, o que eu percebo é durante a atividade laboral, a questão de nós portuguesas levamos o Tupperware com a comida para teres uma refeição, não é? Equilibrada e para Sim, te alimentares, porque depois ficas com claro, fome. E claro. eles comem sandes. É literalmente isto, é sandes e batata frita de pacote. Portanto, eu acho que é algo que os caracteriza de uma forma geral. Desde pequeninos, vês crianças em que um snack ou uma ida ao parque ou um lanche é isso, é fritos, não posso negar. Mas depois, se fores, come-se bem no sentido em que se escolhes o restaurante certo, acho eu. Não sei se responder à pergunta, talvez. Claro, exatamente. Então, uma capital internacional com essa dimensão, obviamente, terá muita, muita escolha por todo lado. Mas é uma pergunta que eu gosto de fazer às pessoas para abrir aqui o tema da alimentação. Paulo Paiva diz nada como um prato de comida portuguesa. Não sei se concordas, se não, aqui com o Paulo. Concordo. Concordas, pronto. Não Mas agora temos a interessa o Ana tempo que se está Patrícia. imigrado. Exatamente, também concordo. Temos aqui a Ana Patrícia que agora diz que há steak, penso que ela quer dizer que agora há steaks muito bons. Portanto, a Patrícia agora já está a dizer coisas boas de Inglaterra. Patrícia, concordas muito bem. Tenho aqui uma questão para te fazer, só vou carregar aqui no Instagram. Ok. Uma pergunta. Se hoje estivesses em Portugal, na situação em que estavas na altura em que decidiste sair, com o conhecimento que tens hoje acerca da tua experiência em Inglaterra, era o país que escolhias novamente ou achavas que devias ter ido para outro país? Consegues responder a isto? Ou é difícil?
Não, é muito fácil. Voltaria a escolher a Inglaterra. Pronto, está respondido. Claro que não posso falar com conhecimento de causa concreto, porque é diferente se calhar se eu ouvir alguém como eu que partilha exatamente a experiência e o que teve que acontecer e o que teve que preparar para mudar de país. O que eu tenho feito é conversar com pessoas que estão em diferentes países, falei com pessoas que estão na Alemanha, falei com pessoas que estão na Suíça, e o processo de imigração é um bocadinho diferente, a questão de, apesar de ter se calhar uma licenciatura, terias que fazer um exame de reconhecimento da tua licenciatura, não sei se quer dizer qual é o nome ou a designação desse exame. No meu caso, eu não tive que fazer exame nenhum. É totalmente, todas as minhas habilidades académicas foram transferidas, só tiveram que ser traduzidas para inglês de uma forma legal. Não tive que fazer mais nada. Tu apanhaste E então na um altura o meu período. processo foi facilitado. Foram buscar. Eu não fui aquela Exato. pessoa que ok, eu quero emigrar e quero ir para aquele país e ok, vou falar com alguém e vou procurar como é que eu faço isto. Uhum. Eu não passei por esse processo. Ok, estou a perceber. Mesmo assim, eu vou-te fazer uma questão, mesmo que se calhar não fales em conhecimento de causa própria, se calhar por conhecimento de outras situações, eu ia-te pedir que ajudasses eventualmente algumas pessoas que nos estão a seguir, ou que vão ver este direto, depois temos muitas pessoas que normalmente veem isto a seguir, que estão a pensar em migrar para o Reino Unido. Se tivesse que dar alguns conselhos, o que é que poderias dizer a estas pessoas no ato de emigrar, digamos assim? É Um, dif- Para ti é difícil, em- se calhar, porque foi bastante facilitado o processo, não é? sim, mas ainda assim continua a ser fácil. Se nós querermos, o que eu aprendi com o meu processo de imigração e faz crescer muito como indivíduo é tudo aquilo que tu queiras muito, tu vais conseguir. Porque nada do que tenha bom resultado não saia de um esforço enorme ou de muito trabalho e, portanto, tudo é possível. Um, Hoje em dia, eu sei que o processo é um bocadinho diferente, portanto, a língua é exigida, tens que falar o mínimo de Uhum. inglês, não é como eu que passou uma entrevista a fazer mímica, a dizer medicação em inglês e a desenhar anatomia, não vai Ok. acontecer, isso não vai acontecer. Tens que passar no teste de inglês, um, mas diria, diria para virem e diria que não há forma de evitar sofrimento, de evitar dores, de evitar desgostos, porque vai ser difícil. Saudade. Qualquer pessoa, cada um à sua maneira, vai passar por dificuldades. A questão aqui é encontrem pelo menos alguém com que não tens que ser amigo de, mas basta um conhecido de alguém e vai de encontro a essa pessoa. Porque só o facto de tu teres uma pessoa que é amigo do teu amigo, que é primo de não sei quem, ele vai-te poder dizer aquelas coisas mínimas. Olha, vais chegar cá, vou-te ajudar a procurar a casa. A questão das casas, a questão de esquemas, das pessoas alugarem. Não aluguem casas online sem as ver primeiro, por favor. Porque esquema Bom neste conselho. país também é algo que acontece muito. Por Ok. exemplo, peçam alguém que conheçam ou arrisquem e aluguem um Airbnb, aluguem um quarto baratíssimo de hotel, qualquer coisa para presencialmente verificarem o espaço imobiliário, por Sim. exemplo, a questão de registar nas finanças, a questão de encontrar um médico de família, todas essas coisas. Ok. Quem me abordar e quiser que eu responda a perguntas, eu tenho todo o gosto. Tenho muitas pessoas conhecidas do meu núcleo que me fazem muitas questões relativamente a isso. Felizmente existem vocês agora. Estava a falar com a Milena e estava a dizer isso é uma ideia brilhante, porque Obrigado. realmente não se sabe, não há, tu não consegues fazer Google e fazer essas perguntas. E portanto, se tens a Sim. partilha de experiência de outras pessoas, se tens alguém já pré-informado, eu acho que isso é essencial. Sem Se arriscarem dúvida. sozinhos, consegue-se na mesma. Yeah. Boa. Muito fixe. Obrigado pelos teus conselhos. Uma questão. Tu foste num período pré-Brexit. Hoje estará um pouco mais dificultado a nível de burocracia, ou será ainda relativamente fácil para produções qualificadas? Ainda será relativamente fácil. Tens alguma noção disto ou é difícil falar? É difícil, mas não para pessoas qualificadas. Ou seja, eles continuam. É precisar de mão de obra Isto do qualificada. Brexit tem exatamente um filtro, não é? Eles querem pessoas qualificadas. Ok.
A enfermagem, no meu caso, eu acho que qualquer área, estamos numa fase agora em que há falta de. Há imensa oferta de emprego em qualquer tipo de área. A dificuldade maior que seja para alguém não qualificado é só realmente ter um processo mais longo e estar um bocadinho mais atento àquilo que é necessário para poder vir para o país, nomeadamente o passaporte, o registro das finanças. Eu não tenho bem a certeza, mas acho que tens que fazer um pré-estatuto que na altura eu lembro que era muito semelhante com a Suíça, havia outro processo, em vez de chegares ao país e Sim, quero trabalhar, sim, agora já sim. não é assim. Exatamente. Mas para pessoas qualificadas, sim. Ok. Faz sentido, sim, senhor. Olha, uma questão, uma curiosidade. És mesmo de Viseu ou és de alguma terra em redor de Viseu? Posso saber? Tenho que dizer mesmo a aldeiazinha? A aldeia? Eu acho que sim, porque há pessoas de tantos lados, tantos lados, tantos lados. É de que zona Eu de Viseu? É de sou de Viseu, mas sou de Vila Maior, pertence a São Vila Pedro do Maior, Sul. São Pedro do Sul. Sim, senhora. Conheço pessoas de lá. Vila Conheces, Maior. fiz? Sim, nós temos clientes de todos os lados e um dos dados que coletamos é a origem das pessoas. Então acabamos por conhecer o nome de muitas terras, que é um prazer enorme. Quer dizer, conheço o nome, não conheço as terras, embora São Pedro do Sul já lá estive várias vezes, é um sítio lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Toda a Viseu é lindíssima, a tua Obrigada, zona. também acho. Raquel, olha, já te perguntei várias coisas, estou a adorar esta conversa. Acho que podia perguntar muito mais coisas, no entanto, vou passar já para uma oferta que fica já a saber. Nós temos um programa no Balcão de Imigrantes chamado Balcão Mais, que é um programa, digamos, de fidelidade, em que as pessoas que fazem parte têm acesso a conteúdos exclusivos, eventos, a nossa revista, a Bússola, acesso a vários tipos de descontos, etc. E tu vais receber gratuitamente o acesso ao nosso programa de fidelização, está bem? Estou apenas a informar, porque depois no final vais ser contactada pela Milene que irá tratar disso, está bem? Obrigada. E eu agora, eu gostava de voltar aqui atrás, porque houve aqui alguém que disse assim, eu gosto muito quando as interações são assim, mais pessoais, porque havia aqui alguém que dizia que tinha sido caloira dela. Vamos cá ver se encontramos aqui uma... Ai, eu não sei se isso é boa ideia. Essa parte é Não sempre boa sei. ideia. Sim, sim. Epá, onde é que está? Sou de Vozela. Ei, sou de Vozela. Tá bem, obrigado. Temos aqui várias pessoas a juntar-se a nós de Londres. Eu gostava mesmo de que o senhor Instagram não fosse tão chato. Há aqui uma pergunta do Paulo Paiva que pergunta: as casas já se encontram modeladas pelo proprietário? Se pudesses responder enquanto eu procuro a questão, mas não tenhas medo. Não, a pergunta que não é pergunta aqui. Ju Machado, 88, diz assim: a Raquel foi minha caloura e conheço-a bem. Estive imigrada à Inglaterra há 7 anos e adorei. Voltei para Portugal por motivos pessoais, mas foi mais difícil a readaptação a Portugal. Portanto, obrigado, Ju Machado. Deduzo que seja a Joana Machado. E pronto, voltou para Portugal. E eu agora aproveito para te colocar esta questão. Vês-te a regressar a Portugal? Não de momento. Eu não sou. Isto também tem a ver com algumas críticas pessoais, talvez. Há pessoas que conseguem fazer planos a longo prazo e conseguem fazer uma premeditação. Daqui a 3 anos vou fazer isto, daqui a 5 anos vou fazer Uhum. isto. O que eu tenho a dizer é: eu achei que ia regressar a Portugal muito mais e ao longo do tempo o regressar a Portugal vai se distanciando. Ok. Por causa de uma maior receio é a adaptação novamente à nossa cultura e à nossa essência do dia a dia, da cultura que existe por trás, a cultura laboral, por exemplo, os direitos do trabalhador, a forma como se tratam os colaboradores, não é? E todas as condições de progressão de carreira e não me imagino. Imagino-me a voltar, se calhar, noutra fase da minha vida, com outra idade, Uhum. mas Por enquanto, de momento não. Sou muito feliz aqui. de malas e bagagens em Londres e continuarás. Olha, Raquel, eu vou-te agradecer imenso por esta conversa. Gostei muito de Obrigada. conhecer a tua história. Obrigado por te juntares a nós e contares um pouco da tua experiência para outras pessoas que ou estão imigradas ou estão a pensar eventualmente em emigrar. Como já te disse, vais ser contactada pela Milene, que vai entregar o nosso Balcão Mais.
Nós ficamos aqui deste lado para sempre que precisares. Para quem nos segue, despeço-me. Fiquem aí desse lado, boas férias para quem estiver de férias e nós continuamos aqui a tentar entregar sempre todos os dias conteúdos, informação e serviços que sejam úteis. Raquel, muito obrigado. Muito Um beijinho aí para obrigada. Londres e tudo bom para ti. Obrigada. Muito gosto em conhecer-te. Obrigada, gente. Obrigado, Raquel. Tudo bom. Obrigado.